Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de Jesus Cristo na visão do apóstolo Mateus. Capítulo 11. O Evangelho é um só, nós bem sabemos disso. Porém, tem 4 visões acerca desse Evangelho. A visão de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Cada um apresentando o Evangelho de acordo com aquilo que eles acompanharam, de acordo com aquilo que eles se tornaram testemunhas oculares, auriculares do Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 6. Os irmãos encontraram? Capítulo 11, versículo 2 e 6. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Senhor, nós rogamos a tua bênção, a iluminação do teu Santo Espírito sobre a tua palavra, sobre o teu povo. Leva-nos e eleva-nos à tua presença, para que venhamos desfrutar da tua unção que emana por intermédio da revelação das Escrituras Sagradas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Às vezes temos dúvidas. É natural, totalmente condizente com a nossa natureza humana. Afinal de contas, somos homens. E quem aqui nunca teve dúvidas? E essas dúvidas geram receios, geram hesitações, ficamos apreensivos e tensos. Contudo, o problema em si não é ter dúvidas, é viver de dúvidas. A Bíblia nos apresenta João Batista, um homem que teve dúvidas, e em sua sinceridade ele questionou, e em sua sinceridade ele indagou, em sua sinceridade ele interrogou. Natural, isso é completamente natural. Às vezes eu me vejo com dúvidas, essas dúvidas geram pavor e eu fico apavorado, mas eu sei que o caminho é o caminho da sinceridade, e o caminho é de tirar essas dúvidas com aquele que pode elucidar, esclarecer, iluminar o nosso entendimento. João Batista é um grande exemplo para mim e para você, porque esse homem tinha tudo para não ter dúvida e mesmo assim teve dúvida. Por que ele tinha tudo para não ter dúvida? Primeiro, porque o seu nascimento não é algo do acaso. Seu nascimento é anunciado pelos anjos ao seu pai Zacarias e à sua mãe Isabel. E ele seria um grande profeta. Ele então nasce com um propósito estabelecido, ele já nasce com uma grande experiência de ser separado, de ser ungido, de ser consagrado. Segundo motivo, quando Maria, mãe de Jesus, está grávida, vai visitar Isabel, a mãe de João Batista, as crianças começam a se estremecer dentro do ventre. Há um propósito na vida dessas crianças, desses meninos.
Então, mesmo nem recém-nascido, né? Mesmo como em gestação, no processo de gestação, ele já era cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio do poder, ao ponto que estremeceram as mães, as crianças se estremeceram no ventre das mães. Então, um outro motivo ainda para ele não ter dúvida é porque havia uma profecia de que aquele em que o pombo descesse era o Messias. E Jesus vai às águas do Rio Jordão em busca de João Batista e os céus se abrem, o pombo desce dos céus, pousa sobre a cabeça de Jesus e uma voz brada, esbravejando: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Então João Batista tinha tudo para não ter dúvida, mas mesmo assim a sua situação não era fácil. Conforme você percebe, ele estava o quê? Encarcerado. Ele estava aprisionado em Maqueros, a fortaleza conhecida de Maqueros, próximo às regiões do Mar Morto. Ele estava preso. E ele sabia que a sentença estabelecida em sua vida era de pena de morte. Ele sabia que ele ia morrer. Mas ele precisava morrer com segurança. Ele precisava morrer com total confiança de que o seu trabalho não foi em vão. Toda sua labuta e labor tem um propósito maior. Então ele ouve falar dos feitos, das obras e dos sinais de Jesus. Ele chama seus discípulos e os encaminha até Jesus com uma pergunta: és tu mesmo? Ou temos que esperar outro? És tu o Cristo? Versículo 3, és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Quem é João Batista, gente? Alguém pode responder aqui: João Batista foi um profeta. Jesus disse que ele foi muito mais do que um profeta. Jesus disse que entre os homens nascidos do ventre de mulher não há ninguém maior que João Batista. Então ele não é um homem qualquer. Mas mesmo assim, ele teve dúvidas. E conforme já disse, torna a repetir, ter dúvidas não é o problema. O problema é viver de dúvidas. Muita gente que tem dúvidas, é natural. O problema é viver com essas dúvidas. Ele vai até Jesus, procura essa resposta de Jesus. Jesus responde a ele de uma maneira extraordinária. Jesus responde a João Batista mostrando fatos, obras, sinais, feitos. Jesus responde com resultado. Jesus, ele não apresenta nenhuma especulação hipotética. Jesus não apresenta nenhuma elucubração e conjectura. Jesus não apresenta nenhuma suposição racional, nenhuma teoria abstrata. Jesus é objetivo, Jesus é claro, Jesus é direto e diz: diga a João que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Evangelho é isso, é resultado, em sinais, em obras, em feitos. Não existe equações que venham persuadir ou convencer ninguém. Jesus, ele não entra nessa dimensão das discussões, das conjecturas especulativas, das elucubrações abstratas, hipotéticas. Ele vai direto ao X da questão. E ele faz aqui menção à profecia de Isaías, que viveu 600 a 700 anos antes de Cristo e profetizou sobre o Messias. Isaías capítulo 61, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de corações e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus faz menção às profecias acerca de si mesmo.
do Cristo e do Messias, com resultados, com fatos, com obras. O tema dessa mensagem é Jesus, não há outro. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus, não há outro. Jesus, não há outro. Não há outro. Em outras palavras, Jesus diz a João Batista: fica tranquilo, João. Está tudo sob controle. Fica tranquilo, João. Está tudo sobre o meu comando. Fica tranquilo. As pessoas às vezes querem nos interrogar, querem nos indagar sobre essa experiência que nós temos com Deus. Não adianta apresentar teoria. Apresente fatos. Apresente dados. Apresente história. Apresente obras, apresente feitos, apresente sinais, porque mais do que tudo as pessoas querem ver o Cristo vivo em mim e em você. Não adianta ficar de especulações, teorias e teorias e teorias. E é isso que Jesus nos ensina por meio dessa palavra. Algumas verdades nós queremos extrair e estabelecer como princípio. A primeira delas é: não há outro em sinais. Não há outro em sinais. Você lembra no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 2, quando Nicodemos, um sacerdote, um homem no alto expoente da sociedade, da religiosidade, um homem experimentado, conceituado, de tamanho prestígio e privilégio, ele procura Jesus à noite porque tem vergonha de procurar Jesus durante o dia. Ele vai à noite, que ninguém vê, ninguém está sabendo. Ele vai até Jesus e ele chega a Jesus e disse: mestre, sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele, não há quem possa fazer esses sinais. Então a religiosidade da época reconheceu que Jesus era diferente, e era diferente por causa dos sinais que testificava da sua vida messiânica e da sua autoridade. Assim foi a vida de Nicodemos. Há algo diferente nesse homem. Ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não estiver com ele. Será que você não percebe os sinais que Deus tem feito em sua vida? Será que você não percebe os sinais que Deus tem revelado em sua vida? O que eu acho interessante em Jesus, em detrimento de qualquer outro homem que você possa apresentar, ou citar, ou mencionar, é que Jesus nunca fez nada por si mesmo, nem para si mesmo, como um fim em si mesmo. Mas tudo que ele fazia tinha um propósito. E o propósito era justamente alcançar e transformar vidas e transformar pessoas. É incrível isso. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está dando um sinal. Ele está revelando ao mundo que ele é a videira verdadeira. Quando Jesus multiplica os pães, ele está dando um sinal. Ele está mostrando ao mundo que ele é o pão da vida. Quando Jesus dá visão ao cego, ele está dando um sinal, mostrando às pessoas que ele é a luz do mundo. Quando Jesus liberta os oprimidos, ele está dando um sinal, mostrando às pessoas que ele é a verdadeira liberdade. Quando Jesus ressuscita os mortos, ele também está dando um sinal, que ele é a ressurreição e a vida em abundância. Amém? Então esteja atento aos sinais. Não há outro em sinais como Jesus. Nem mesmo as mitologias nórdicas, egípcias, romanas, grega, são capazes de descrever alguém que fez tantos sinais como Jesus. Não há quem faça tamanhos sinais como Jesus. Agora, esses sinais que Jesus operou por nós, ele quer que esses sinais sejam operados também através de nós. Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. E no versículo 17, os sinais seguirão aos que creem. Ou seja, esses mesmos sinais estão à nossa disposição. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Ele não muda.
Se Ele curou no passado, Ele cura no presente. Se Ele transformou vidas e histórias no passado, Ele continua fazendo hoje, aqui, agora, nesse lugar. Basta crer, então somente confiar, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Os sinais seguirão aos que creem. Há um detalhe, é necessário crer para exercer, produzir os sinais. Amém, amados? Não há outro em sinais, outra verdade. Não há outro em obras. A Bíblia nos diz, o próprio Jesus em João 15, 24, vocês creem em mim por causa das obras que eu faço, porque nunca nenhum outro homem fez tamanhas obras como eu fiz. Ou seja, além dos sinais haviam as obras. Nunca nenhum outro homem fez obras como Jesus. Não há. Um dia, até conversando com alguém, eu disse, olha, Jesus não é maior do que Buda. Buda que viveu 200 a 300 anos antes de Jesus. Jesus também não é maior do que Maomé, que nasceu uns 700, 800 anos depois de Jesus. A pessoa ficou olhando assim para mim e eu respondi, Jesus não é maior do que Buda, Jesus também não é maior do que Maomé. Jesus é único. E por ser único, Ele é incomparável. É Ele mesmo que se refere a si mesmo, dizendo, vocês creem em mim por causa das obras que eu faço, porque nunca nenhum outro homem fez tamanhas obras como eu faço. Quem? A quem podemos compará-lo? Só Ele que fez obras extraordinárias, como andar sobre as águas, como repreender a tempestade apenas com o poder da sua palavra, como transformar água em vinho, multiplicar pães em peixes, ter autoridade sobre os demônios do inferno, repreender os espíritos opressores, libertar pessoas oprimidas, curar toda sorte de enfermidade, todo tipo de doença. Jesus é um dermatologista que de uma vez só Ele curou 10 leprosos, apenas com o poder da sua palavra. Que Deus é esse? São os sinais. Foi levado às alturas na presença de 500 testemunhas que deram sua vida por essa verdade. Não negaram nem renegaram a sua fé, mas morreram pela visão que tiveram. Jesus não há outro em obras, e esse Jesus que fez tamanhas obras, Ele espera que nós venhamos também viver essas obras. Sabe por quê? Porque somente se conhece uma árvore pelos seus frutos. Através dos frutos nós conhecemos se uma árvore é boa ou se ela é má, se ela é doce ou se ela é amarga, que tipo de frutos, ou melhor, que tipo de obras você está frutificando. A palavra do Senhor nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 22, sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, enganando a vós mesmos. Gente, isso é sério. Ouça com atenção em nome de Jesus. Havia na época muitos simpatizantes seguindo a Jesus. Houve um momento que Jesus deu um basta. Deu um basta. Jesus disse, olha, eu não quero simpatizante não. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, profissão, seja lá o que for, por amor a mim, não é digno de mim. Pedro disse, Senhor, dura este discurso, quem poderá permanecer contigo? Aí ficou só os apóstolos e todo mundo abandonou Jesus. Sabe o que é que ele faz? Se fosse um pastor nos dias de hoje, de repente o discurso tivesse duro, o sermão duro, e as pessoas se esvaziando, e ficasse só os diáconos, eu acho que a tendência era o pastor falar com os diáconos, olha, procura as pessoas, diga que eu me equivoquei, que eu me excedi, chame lá a multidão, peça para eles voltarem, eu vou mudar o jeito, a didática de pregar. Sabe o que é que Jesus disse? Se vocês quiserem também me deixar, podem me deixar. Aí é onde Pedro diz, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus nunca negociou o evangelho, nunca o reduziu ou rotulou aos níveis inferiores.
Ele sempre foi muito claro, contundente, enfático. Quem não é por mim é contra, quem comigo não junta, espalha. Não existe neutralidade. É a palavra de Cristo à igreja de Laodiceia: ou você é quente ou você é frio, porque se fores morno eu estou a ponto de vomitar-te. Quando eu li esse texto, só foi que eu disse a Deus: ou eu serei frio como gelo, ou eu serei quente como fogo. Não dá para ser o contrário. O morno causa repugnância. Então não seja simplesmente simpatizante, não seja somente ouvintes da palavra. E aqui o texto nos diz: não há outro em obras. É essa a lição: não há outro em sinais, não há outro em obras. Por fim, a terceira lição que eu tiro aqui: que não há outro em poder. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que isso significa? Que não há outro em poder. Naquele dia vocês vão ver os anjos, todas as legiões, miríades e miríades de seres celestiais, 24 anciãos, 4 seres viventes, o arcanjo Miguel, os querubins, os serafins diante de Jesus ajoelhado. Vocês vão ver todos os príncipes, imperadores, governadores, os heróis dessa terra, desse século e da história. Sejam filósofos, sejam pensadores, sejam cientistas, sejam atletas, sejam o que for, diante de Jesus ajoelhado. E vocês vão ver todos os demônios do inferno, todos os capetas, e todas, sabe, as crenças que existem, ajoelhado diante de Jesus, porque ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, que é o inferno. Todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. É por isso, irmãos, deixa eu ser sincero mais uma vez. Às vezes eu brinco: meu sincericídio é a mistura de sinceridade com suicídio. Posso perder a cabeça, mas não perco o juízo. Posso perder o pescoço, mas não perco essa consciência. Esse meu sincericídio, deixa eu te dizer uma grande verdade: não há como comparar Jesus com ninguém. O evangelho, ele sempre vai ser exclusivista. Sempre exclusivista. Porque Jesus é exclusivista. João 14,6: eu sou o artigo definido. Se fosse um artigo indefinido, ele diria: eu sou dando a conotação que existia outros. Mas ele disse: eu sou o caminho, não existe outro. Eu sou a verdade, não existe outro. Eu sou a vida, não existe outro. Não há outro. Então, você pode admirar a filosofia de Allan Kardec, de Dalai Lama, de Mahatma Gandhi, de Henri Cristo. Você pode admirar a filosofia de diversos pensadores, mas não queira igualar Jesus a nenhum deles. Não queira, porque Jesus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não há quem possa se igualar a Ele em poder, não há outro em poder. Um dia se reuniram os representantes das maiores religiões do mundo. Estavam lá budista, estavam lá muçulmano, espírita, hinduísta, shintoísta, todos. E disseram: olha, vamos comungar nos limites da tolerância. Vamos formar uma nova religião ecumênica. Afinal de contas, há um só Deus. Será? E um cristão calado. E houve os discursos, o cristão calado. Quando chegou a hora dele falar, ele disse: eu até posso comungar com vocês, se vocês me apresentarem um homem que nasceu de uma virgem, morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado às alturas na presença de 500 pessoas. Se
Se vocês me apresentarem um homem semelhante a esse, eu concordo com o ecumenismo. O silêncio pairou e houve um hiato naquela reunião, porque Jesus é incomparável. Porque Jesus é incomparável. Porque Jesus não é apenas, como alguns especulam, um religioso revolucionário, um pensador político, um filósofo agitador, um sábio subversivo. Não! Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E triste é quando a gente vê como as pessoas veem Jesus apenas como mais um. Mais um. João Batista, ele pensou assim: és tu mais um? Ou temos que esperar outro? É o Senhor apenas mais um? Ou temos que esperar outro? E a resposta de Jesus para João Batista é essa: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo o Evangelho. Agora escuta isso, versículo 6: e bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não achar em mim motivo de vergonha, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Bem-aventurado é aquele que não tiver vergonha. Receba essa, em nome de Jesus. Feliz é aquele que não se envergonha, que não se escandaliza em Cristo. Fazer uma pergunta a você, querido: você tem vergonha de Jesus? Será que você tem vergonha de Jesus? É normal que você tenha as dúvidas, mas é inadmissível que você tenha vergonha. Hoje você tem a oportunidade de escolher se você quer viver com as dúvidas, quer viver de dúvidas, ou simplesmente quer tirar todas as suas dúvidas acerca de quem é Jesus. Ei, Jesus, não há outro. Você não vai encontrar em nenhuma religião, em nenhuma ideologia, em nenhuma filosofia, em nenhuma cultura, em nenhuma mitologia. Jesus, não há outro. Jesus, não há outro. Quando Jesus diz os cegos veem, meu Deus, ele está falando no sentido literal. Cegos viam mesmo. Como milagres e milagres acontecem todo tempo, toda hora. Às vezes eu sou interpelado por algumas pessoas, dizem: pastor, por que não acontece tantos milagres? Eu disse: você é louco, maluco? Será que você não consegue entender e perceber que a sua vida é um milagre? Você está vendo, não está vendo? Se você consegue ver Jesus como um Senhor, você vê muito mais do que a maioria das pessoas. Então Jesus está falando num sentido literal, mas existe um sentido figurado. É você olhar para Jesus e saber que Ele não é simplesmente um galileu, que Ele não é simplesmente um nazareno, que Ele não é simplesmente um judeu, que Ele não morreu na cruz para ser um mártir da fé. Ele morreu na cruz para ser salvador de nossas vidas. Jesus, não há outro. Aí eu pergunto a você: quantos sinais serão mais necessários? Quantas obras mais serão necessários? Quanto mais poder será necessário para que você venha entender, confiar e acreditar em Jesus? Jesus, não há outro. Bem-aventurado aquele que não encontrar nele motivo de escândalo. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele no dia de julgamento final. E aí, irmãos, qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Não dá para me envergonhar do Evangelho.
Quando eu me converti, melhor, quando Deus me converteu, eu tinha 18 anos. Apenas 18 anos. Alguns dizem que eu ia perder minha vida. Eu ganhei a minha vida. Como nunca. Se há arrependimento, foi por ter demorado tanto para confiar. Está escrito no Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Basta tão somente confiar. O mais ele fará, aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, que ninguém consegue, pode por você, ele fará. Ter vergonha de Jesus? Eu fui chamado de louco, de maluco, de doido, por causa de Jesus. E quer saber? Eu até gostava. Eu até gostava. Porque Jesus não tem compromisso com quem é normal, não, gente. Você já parou para perceber que Jesus não tem compromisso nenhum com quem é normal? O apóstolo Paulo disse: se enlouqueço, para Deus enlouqueço, se mantém um juízo, para os homens mantém um juízo. Estou nem aí para o que vão dizer de mim. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Então, se vão me interpretar ou rotular do que querem ou do que quiserem, o que importa é o que Deus diz ao meu respeito. Isso é suficiente. Suficiente. Então, quando me chamavam de maluco, de doido por Jesus, rapaz, era um elogio que me dava. Porque eu aprendi logo cedo que Deus não tem compromisso com quem é normal, não. Veja Moisés, veja Josué, veja Elias, veja todos os homens de Deus, se eles não fizeram loucuras por Deus e para Deus, se eles não subverteram a ordem natural das coisas e foram de encontro a tudo e a todos para poder declarar: Jesus é o meu Senhor, Jesus é meu Salvador e não me envergonho dele. Se ele na cruz do Calvário, despido e pendurado, mesmo assim foi capaz de lembrar de mim ao ponto de clamar a Deus pelo meu perdão sem o meu consentimento, porque nem mesmo eu e você pedimos perdão. Jesus oferece perdão a quem não pede perdão. Quando ele está na cruz do Calvário, ele: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem pediu perdão a Jesus? Ninguém. Mas mesmo assim esse amor o leva a pedir perdão por mim, por você, por nós, para que a expiação venha a ser completa, para que a salvação venha a ser total. Então, se ele morreu de braços abertos, como poderia eu dar as costas para ele? A propósito, eu não conheço um homem que tenha dado as costas para Jesus e tenha saído feliz. Lembra do jovem rico? Jesus disse: vende tudo o que tens e segue-me, porque o amor dele estava nos seus tesouros. A Bíblia nos diz que ele, cabisbaixo, deu as costas e saiu triste. Não há ninguém que dê as costas a Jesus e fique feliz. Ele saiu arrasado, arruinado, e a Bíblia não cita nada sobre aquele rapaz, nem sequer o seu próprio nome, porque torna-se um indigente na história, destinado ao fogo do inferno, porque deu as costas a Jesus. Mas não é somente aquele jovem rico. Existem muitos outros hoje que por causa de algo ou de alguém estão dando as costas a Jesus. Você pode viver sem ele, querido, mas saber que vai ser horrível morrer sem ele. Vai ser caótico morrer sem Jesus, sem a certeza, sem a segurança da salvação. Eu acho interessante que quando Jesus está na cruz pendurado, Pilatos mandou colocar a frase: Jesus, o Rei dos Judeus. Essa frase está em grego, em latim e em aramaico. Porque no período da Páscoa vinham pessoas de todas as regiões. E o que Deus queria é que todos reconhecessem que aquele que estava pendurado no madeiro era um rei. Era o Rei dos Judeus. Não só judeus, como de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. Ele é o Rei do universo. Então, não sei se você já teve dúvida sobre quem é Jesus. Não sei se você em algum momento já chegou a perguntar:
Quem é Jesus? Eu venho da parte de Deus te responder: Jesus. Não há outro. Quer ver? Olha ao seu redor. É isso que nós temos que demonstrar. Olha, pode olhar. É isso que nós queremos mostrar às sociedades. Vidas transformadas, famílias restauradas pelo poder do Evangelho. Essa igreja particularmente é muito criticada. Já foi chamada a igreja dos malucos, já foi chamada a igreja da elite, já foi chamada de tantas outras coisas. Algumas pessoas: pastor, o senhor não vai falar nada? Eu disse: o senhor não vai fazer nada, eu já estou fazendo. O quê? Trabalhando e não permitindo que a obra de Deus pare. Essa é a minha resposta a Tobias e Sambalate: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. E o que eu estou acompanhando aqui é ver jovens e adolescentes vendo a luz do Evangelho, ouvindo a glória e as maravilhas do Evangelho, sendo transformado, andando com suas próprias pernas, sendo curado, sendo restaurado, sendo purificado através do poder do Evangelho. Então, se questiona em busca de teorias, nós vamos responder por meio das práticas. Amém? É isso, os sinais, as obras e o poder de Deus. Jesus, não há outro. Não há outro. Bem-aventurado aquele que não encontrar escândalo. Curve sua cabeça em nome de Jesus, sentado como você está. Curve sua cabeça. Faça uma pergunta a si mesmo: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Como eu tenho me relacionado com Jesus? Como tem sido a minha vida com Jesus? Pergunte a si mesmo. Não sei se há ainda no seu coração uma dúvida sobre o plano de Deus para a sua vida, sobre o tempo de Deus para a sua vida, sobre os propósitos de Deus para a sua vida. Mas se você for igual a João Batista, você não vai viver com dúvidas. Hoje mesmo você vai tomar uma decisão. E você vai perguntar se é necessário ainda esperar por mais alguém. Se é necessário ainda esperar por mais algo. Você vai fazer essa pergunta porque no fundo do seu coração há esperança de que Ele realmente seja o Messias. E Ele é. Esteja orando, continue orando. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja a partir de hoje assumir um compromisso com Deus, de viver por Deus e viver para Deus. Se houver uma pessoa no santuário, levante sua mão onde você estiver. Glória a Deus. Há mais alguém no santuário? Há mais alguém que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Glória a Deus. A igreja continue orando. Essa é a decisão mais importante da sua vida. É a maior e a melhor decisão que vai determinar sua eternidade na presença do Pai Celestial. Há alguém na galeria que deseja entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão onde você estiver. Basta tão somente esse sinal. Se hoje você deseja viver com Deus e viver para Deus, há alguém ainda
nave da igreja que deseja entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Nós queremos convidar as pessoas que levantaram suas mãos aqui à frente, por gentileza. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvo ao Senhor pela vida desses jovens que hoje, sem temor, sem receios, sem dúvidas, reconhece que Jesus, não há outro, não há outro. Glória ao teu nome, Jesus. Tiago recentemente passou pelo vale da sombra da morte, né, gente? Tiago quase perde a esposa e a filha. Mas o importante é que ele está aqui para reconhecer: Jesus, não há outro. Né, Tiago? Foi um milagre, né, Tiago? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais uma. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.